Esqueceram o Deus que os gerou. O salmo está em Deuteronômio 32. O bom dia. Desejo a você uma excelente segunda-feira e semana e que possamos permanecer na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o Salmo nos desafia a refletir sobre a importância da memória e da gratidão em nossa vida espiritual e na nossa caminhada. Muitas vezes corremos o risco, nesses tempos modernos, em meio a uma sociedade que muitas vezes valoriza a autossuficiência e o materialismo, e pode se tornar fácil esquecer a origem de todas as coisas boas que temos, o próprio Deus. Esquecer Deus não é apenas uma questão de não reconhecer sua existência, mas também de ignorar seus mandamentos, de viver como ele, se ele não tivesse importância em nossas decisões e prioridades. Quando nos distanciamos de Deus, perdemos o sentido da nossa verdadeira identidade e propósito. E hoje, amanhã, mais do que nunca, somos chamados a lembrar de quem nos criou e nos sustenta, a cultivar uma relação viva com Deus através da oração, da escuta da palavra e da prática do amor ao próximo. E esta reflexão nos convida a reencontrar nossa identidade em Deus, a valorizar nossas raízes espirituais e a viver de maneira que reflita nossa gratidão e dependência dele. Na primeira leitura de hoje do profeta Ezequiel, no capítulo 24 e nos versículos 15 ao 24, é uma passagem impactante e difícil, onde Deus anuncia ao profeta Ezequiel que sua esposa, o deleite dos seus olhos, morrerá, mas ele não deve lamentar publicamente. Este evento serviria como um sinal para o povo de Israel. E nesta passagem, Deus usa a tragédia pessoal de Ezequiel como uma metáfora para o que acontecerá com Jerusalém. A cidade e o templo eram deleite dos olhos do povo, seriam destruídos e os israelitas não poderiam lamentar como fariam normalmente, porque estariam em exílio e sob grande angústia. E esta passagem também nos desafia a refletir sobre como lidamos com a perda e o sofrimento em nossas vidas. Assim como o povo de Israel se apegava ao templo e à cidade de Jerusalém, muitas vezes nos apegamos às coisas materiais, relacionamentos ou realizações pessoais. Aqui não está dizendo que não é importante, mas se apegar e colocar uma dependência é algo perigoso. E quando essas coisas são tiradas de nós, nossa reação pode revelar onde está a nossa verdadeira fé e esperança. Ezequiel não lamenta publicamente, mostrando que sua confiança não estava no que ele perdeu, mas em Deus. Isso nos ensina sobre a importância de confiar em Deus mesmo em meio à dor e ao sofrimento, lembrando que nossa esperança não deve estar nas coisas temporais, mas no Senhor que é eterno. E nos dias de hoje, assim como amanhã e depois de amanhã, somos chamados a examinar onde estão as nossas prioridades, onde está a nossa prioridade, e a refletir sobre como reagimos diante das adversidades. Muitas vezes podemos estar em oração e ter o sentimento ou até mesmo o pensamento de achar que Deus não está falando. Mas vejamos, o silêncio também é algo que fala. Muitas vezes, Deus não responder aquilo que queremos já é uma resposta. E que possamos estar atentos a tudo isso em nossas vidas. E acrescentando a reflexão no Evangelho de hoje em Mateus, capítulo 19, dos versículos 16 ao 22.
Um jovem rico se aproxima de Jesus e pergunta: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Jesus responde que ele deve guardar os mandamentos, ao que o jovem replica que já os tem seguido. Então Jesus o desafia a fazer mais. Se queres ser perfeito, vai e vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O jovem, porém, vai embora, triste, porque tinha muitas posses. E este episódio ilustra a dificuldade que muitas pessoas enfrentam em desapegar-se das riquezas e dos bens materiais para seguir Jesus. E vejamos, aqui Jesus não está dizendo para nenhum de nós deixarmos as nossas famílias, deixarmos toda a nossa estabilidade econômica e segui-lo. Cuidado! O seguimento de Jesus se dá na nossa realidade mediante os compromissos que você tem, de todas as responsabilidades que nós temos, e a partir daí nós fazemos o nosso seguimento. A questão que Jesus coloca é a prioridade. E exatamente o convite dessa reflexão, a avaliar onde estamos colocando o nosso coração. Vivemos de uma sociedade onde o sucesso muitas vezes é medido pela quantidade de dinheiro e bens que possuímos. No entanto, Jesus nos lembra que a vida eterna e o verdadeiro tesouro não estão nas coisas materiais, mas em uma relação genuína com Deus. E nos dias de hoje, o chamado Jesus ao jovem rico ecoa para todos nós. Ele nos desafia a perguntar: o que estou colocando acima do meu relacionamento com Deus? Será que estou tão apegado às minhas posses, ao meu status, ao meu conforto, que estou perdendo a verdadeira riqueza, que é a vida em Cristo? E nesse sentido, devemos sempre refletir, pedindo a Deus que aumente a nossa fé. E nesse sentido, que possamos ter uma revisão constante de vida. Não podemos nos acomodar com um tipo de fé. A fé em Jesus é dinâmica, parte da vida, gera mais vida, brota da esperança e gera mais esperança. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.